Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1088 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, nos segue no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube e não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E por último, o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura focados em carreiras e editais específicos. Então, uma assinatura única que dá acesso não só àqueles planos de leitura base de cada carreira, mas também aos planos focados nos editais que vão sendo publicados no decorrer da vigência da sua assinatura. Tudo o que você precisa para um estudo atualizado, organizado e completo de lei seca e jurisprudência. E, gente, o nosso novo curso de organização de estudos está quase pronto. Logo mais vocês vão ficar sabendo de todas as novidades. E eu tenho certeza que agora eu vou conseguir ajudar vocês em todas as etapas do seu estudo, não só mais em lei seca e jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que foi inserido na Constituição Federal. O primeiro julgado é uma tese de repercussão geral, tema 1032, e o destaque ficou da seguinte forma: o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do artigo 207, parágrafo 1º da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame, com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que sem prejuízo de controle judicial devidamente justificado. Antes de mais nada, o que diz o 207, parágrafo 1º? As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Basicamente, o caso concreto aqui foi o seguinte: um indivíduo estrangeiro foi aprovado para o cargo de professor de informática do Instituto Federal Catarinense, IFC, sendo que o edital restringia a participação no concurso a brasileiros. Então, ele, como estrangeiro, teoricamente não poderia fazer parte desse edital, não poderia assumir nesse concurso público. E aí, naturalmente, ele aprovado, buscou o judiciário e disse: olha, essa restrição ela não trouxe nenhum fundamento, simplesmente trouxe limpo e seco a restrição, sem fundamentar. Por quê? Por que o estrangeiro, nesse caso concreto, não vai poder assumir? Quando, gente, na verdade, muitas vezes é difícil justificar você impedir um professor estrangeiro de integrar os quadros de uma universidade. Isso é o contrário, Uma universidade tem que ser, de fato, plural em todos os aspectos, inclusive no aspecto de nacionalidade. Então, como esse edital não trouxe uma fundamentação no interesse público para justificar, porque naquele caso específico o professor aprovado não poderia ser um estrangeiro, foi afastada essa vedação. E olha que peculiar. Nesse caso concreto, o professor estrangeiro inclusive conseguiu danos materiais e morais. E os danos materiais, eles equivalem aqui ao período que ele deveria ter sido empossado. Isso aqui é raro de se ver, tá? Situação, por exemplo, do indivíduo deixar de ser empossado e, por conta desse período que ele não foi empossado, ele receber danos materiais. Interessante decisão, que não é a regra, O STF não costuma decidir assim. Já trouxe aqui outros casos em que se decidiu diferente. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e aqui foi uma tese fixada na ADI 7208,
que ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violação à competência da União para legislar sobre direitos civis e seguros, lei estadual que estabelece obrigações contratuais para operadoras de plano de saúde. Fundamento da decisão: artigo 22, incisos 1 e 7, especialmente o inciso 7º, que diz que compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores. Qual foi o caso concreto? Foi o da Lei 11.816 de 2022 do Estado do Mato Grosso, que previu determinadas obrigações contratuais às operadoras de plano de saúde e trouxe ali, inclusive, preceitos sobre fiscalização, apuração de denúncia e aplicação de multa em caso de descumprimento. Ou seja, trouxe ali determinadas obrigações e trouxe também como seria feita a fiscalização dessas obrigações, como seriam apuradas as denúncias e trouxe também essa possibilidade de aplicação de multa a essas operadoras de plano de saúde. E aí o STF entendeu que se tratava de uma lei inconstitucional, porque essa regulamentação do mercado de planos de saúde é de competência exclusiva, ou melhor, privativa da União. Não é possível o Estado legislar sobre esse tipo de matéria, e trouxe também que já existe uma legislação federal sobre o assunto, a Lei 9656, as resoluções da ANS, etc., e que, portanto, não poderia uma lei estadual inovar em relação àquilo que já existe na esfera federal, especialmente trazendo novas obrigações que não estão previstas nessas leis. Então, a lei do Estado do Mato Grosso foi julgada inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transportes, lei distrital que prevê a possibilidade de parcelamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e o pagamento de débito com cartão de crédito. Gente, interessante isso, interessante essa decisão, não é uma novidade. A STF em outros momentos já tomou decisões semelhantes, mas eu confesso que para mim é muito estranho dizer que uma norma que simplesmente permite o parcelamento de multa no cartão de crédito legisla sobre trânsito e transporte. Então, o fundamento aqui da inconstitucionalidade dessa lei é o artigo 22, inciso 11, que diz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A lei distrital ela prevê o quê? Possibilidade de parcelar a multa decorrente de infração de trânsito através de cartão de crédito. Isso é legislar sobre trânsito e transporte, gente? Olha, sinceramente não entra na minha cabeça de forma alguma. O estado do Ceará, inclusive, salvo engano, possuía legislação nesse sentido, porque eu já vi acontecer esse parcelamento através de cartão de crédito, de multa de trânsito, e eu realmente não sei como está a situação no estado do Ceará hoje, se continua sendo feito, qual era a regulamentação, mas o fato é que essa lei distrital foi considerada inconstitucional. A lei permitia o quê? A lei permitia que fosse pago o débito junto ao Detran em até 12 vezes no cartão de crédito. Próximo julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário e por afrontar o princípio do equilíbrio fiscal, lei distrital que, ao tratar do cálculo do limite de despesa total com pessoal para o exercício financeiro, estabelece regime contrário ao fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui são duas leis distritais também, Lei 5695 de 2016 e Lei 5950 de 2017. E qual o problema? É que o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal
determina que se entende como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com ativo, inativo, pensionista, relativo a mandato eletivo, cargo, função, emprego civil ou militar, membro de poder e qualquer espécie remuneratória, tal como vencimento, variáveis, subsídio, provento, reforma, pensão adicional, gratificação, hora extra, enfim, traz ali tudo, inclusive o que? Encargo social, contribuição recolhida pelo ente, a entidade de previdência, tudo isso daí vai ser entendido como despesa total, nos termos do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, essas duas leis distritais, elas previram que o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplica-se para fim de cálculo do limite de despesa total com o pessoal. Só que ela disse, olha, no entanto, não se considera como substituição de servidor e empregado público para esse efeito os contratos de terceirização relativos à execução direta de atividade. E aí ele trouxe alguns requisitos. Mas mesmo com esses requisitos, o fato é que ele afastou a aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal em casos que a lei não permitiria isso. Então ele não suplementou, né? Ele trouxe, na verdade, um regime diverso daquele regime federal. Porque, veja, a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito ampla. Trouxe ali praticamente tudo em termos de remuneração, né? Gratificação, adicional, subsídio, enfim, tudo se enquadraria dentro da despesa total com o pessoal. É o somatório dos gastos. E a lei distrital, por sua vez, ela trouxe exceções, ela retirou determinados gastos e isso, de fato, não é suplementar a legislação federal. Na verdade, é criar exceções que não existem na legislação federal. Próximo destaque do dia foi inserido no Código Penal e é uma tese de repercussão geral, tema 1246, e a tese ficou da seguinte forma: o artigo 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados, União, Estados, DF e municípios, respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal. O que diz o artigo 268 do Código Penal? É o crime de infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Detenção de 1 mês a 1 ano, e essa pena ela é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. E aqui, gente, estamos no âmbito da Covid-19. Lá no estado do Rio Grande do Sul foi editado o decreto 55764 de 2021, que trazia ali medidas restritivas, objetivando conter o avanço da pandemia. Então veio ali uma medida restritiva sanitária através de um decreto estadual que disse, olha, determinados comércios não podem abrir até o próximo decreto que porventura venha a diminuir as restrições. Então, seu comércio não pode abrir durante esse período. Por quê? Porque nós precisamos conter o avanço da Covid-19, ok? Só que acontece que determinado indivíduo descumpriu e abriu o comércio. Isso é crime? Gente, isso é crime, porque veja só, o artigo 268, ele é uma norma penal em branco. O que isso significa? Que ele precisa de complementação. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Esse dispositivo sozinho traz o crime? Não, né? Por quê? Porque ele precisa ser complementado por essa determinação do poder público, que pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser uma portaria, enfim. Não tem diferença. E qual foi o argumento aqui do indivíduo para tentar afastar essa aplicação da lei penal? Foi um argumento de que se tratava de um decreto estadual. Então ele disse, olha,
A competência para legislar sobre direito penal não é privativa da União? Então, como é que um decreto estadual pode complementar uma lei penal? Existe aqui um vício de competência. Gente, isso aqui faz sentido em algum lugar? Em algum lugar, eu não sei. No Brasil não faz, né? Isso aqui não faz o mínimo sentido. Então, não existe nenhum problema que esse decreto seja estadual. Ele pode, sim, perfeitamente complementar a legislação penal, até porque se trata ali de um decreto estadual que objetiva exatamente impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Que doença era essa? A Covid-19. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por usurpar a competência do STJ, norma que atribui ao TJDFT a competência originária para processar e julgar ações de habeas corpus, nos quais figurem como autoridades coatoras presidente e membros do TJDFT, o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por que, gente, que essa lei é inconstitucional? Porque a quem é que compete julgar esses habeas corpus, gente? É ao STJ. Está lá no artigo 105, inciso 1, a linhas A e C. Então, veja só, compete ao STJ processar e julgar originalmente nos crimes comuns dos governadores de estado e do DF, e neste nos de responsabilidade, veja só, 1. Os desembargadores dos tribunais de justiça do estado e do DF, os membros dos tribunais de contas do estado e do DF e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Portanto, gente, aqui, letra da Constituição, né? A competência não é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A competência é do STJ para julgar esses indivíduos. Que indivíduos são esses? Já vimos aqui, né? Presidente e membros do TJDFT, presidente e membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O último julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, e é uma tese de repercussão geral, tema 694, e nós vamos nos limitar aqui a ler a tese que foi fixada. O diferimento do ICMS relativo à saída de álcool etílico anidro, combustível, das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras, e aqui são dois convênios de ICMS, o convênio 80 de 97 e o 110 de 2007, não gera direito de crédito do imposto para as distribuidoras. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Fica aquele convite de sempre, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Com certeza a gente vai te ajudar muito nesse estudo de lei seca e jurisprudência e vai fazer toda a diferença na tua aprovação. Nos acompanha também nas redes sociais, porque entre o final de abril e o começo de maio vai ter grande novidade. Já está quase tudo pronto para o nosso curso, que com certeza vai ajudar demais na tua organização de estudos. É aquilo que falta para você conseguir aquela organização, aquele foco, aquele método que vai ser só sucesso, com certeza. Gente, aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!